Almas queridas, bom dia. 10 horas e, respeitando a disciplina, estamos iniciando os nossos estudos bíblicos desta manhã. Pensemos em Deus, sintamos Deus e também sintamos e pensemos em Jesus e nesta espiritualidade sempre amiga, sempre amorosa. Vejo aqui na tela do notebook as presenças de Célia, Neide, Rosa Claro. Bom dia, bom dia, bom dia. Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. A mulher cananeia. Leio e comento. E, levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, ou Sidônia, segundo algumas traduções. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Almas queridas, estudemos este texto nos minutos que nos estão reservados. Como sempre, encontramos aqui muito material excelente. Vemos pelo relato do evangelista Marcos que a mulher cananeia soube que Jesus se encontrava na cidade
e foi-lhe ao encontro com o propósito de pedir a Jesus que curasse sua filha, na linguagem espírita, da influência negativa de um espírito desencarnado e desequilibrado. Não se tratava de um demônio, de um diabo, de um capeta, como se poderia ainda pensar. Era um espírito infeliz que infelicitava a filha daquela mulher. Eu inicio chamando a atenção das almas presentes e das almas que nos acompanham pelas redes sociais para o perfil desta mulher. Apresentarei 10 características positivas desta mulher. E ela apresentava outras características positivas. Ela era uma mulher corajosa, determinada, confiante, ousada, otimista, fervorosa na fé, humilde, consciente do lugar que ocupava no mundo. Era uma mãe amorosa e dedicada ao extremo e independente. Que o perfil desta mulher inspire a todos nós, homens e mulheres, ou com outras características sexuais, econômicas, culturais. Deus continua operando em nosso favor. O Cristo continua operando em nosso favor. Mas o que temos feito em favor de nós mesmos? O que temos apresentado a Deus? O que temos apresentado a Jesus da parte que nos toca para que o Senhor opere em nosso favor? Como esperar alguma bênção do alto se não apresentamos este perfil? Se não apresentarmos coragem, determinação, confiança, ousadia, otimismo, fé fervorosa, humildade, se não tivermos consciência do lugar que ocupamos no mundo. Eu disse 10 características e tem outras. Esta mulher era calma, serena, esperançosa, sabia esperar, soube esperar. Portanto, primeiro ponto dos nossos estudos: como está o nosso coração? Como está a nossa alma diante de Jesus?
se oferecermos um vaso mental, um vaso espiritual, cheio de sujidades, de lixo, de ansiedade, de estresse, de aflição, se temos pressa, se nos tornamos exigentes, impacientes, como a espiritualidade atuará em nosso favor? Jesus, queridos, estava em um ambiente não semita, não judeu. Tiro e Sidônia não eram cidades que faziam parte do mundo judaico. Naquela época, o mundo se dividia. Os judeus constituíam uma ilha de monoteísmo. À época, era o único povo que acreditava na existência de um Deus único. E os demais povos eram politeístas, acreditavam na existência de muitos deuses. E esta informação será fundamental para o estudo desta hora. Jesus estava, portanto, no ambiente não judeu. E mais adiante, em instantes, isto se fará mais compreensível. Mas aquela mulher não era judia. Muito provavelmente não acreditasse na existência de um Deus único. É muito provável que, sendo ela grega, acreditasse na existência de vários deuses. E em que pese esta cultura politeísta, ela vai até Jesus. Ela não tem preconceito de qualquer natureza. Ela venceu, nós exploraremos isto aqui hoje. Ela venceu os bloqueios impostos pela cultura da época. Mulher indo ao encontro de Jesus, advogando em favor da filha. Esta mulher fez muito em favor da cura que ela desejava. No versículo 27, depois dela ter se ajoelhado e pedido a Jesus a cura da filha, como está no versículo 26, Jesus diz para ela: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Como entender isso? Jesus estava chamando aquela mulher de cachorrinha? Não. Ele estava dizendo que os politeístas eram cachorrinhos? Não. Ele estava dizendo que os judeus mereciam mais que os outros povos, que os povos pagãos? Não. Ocorre que os judeus, crendo na existência de um Deus único, estavam mais preparados para compreender o Evangelho de Jesus, porque já tinham a base consistente no monoteísmo. Jesus usa uma expressão forte para causar um impacto naquela mulher e um
impacto em todos os que ali se encontravam. Por vezes, um orador usa de expressões fortes, definidas, contundentes, não com o intuito de ofender, não com o intuito de magoar, mas para que ele coloque, sem meias palavras, o seu pensamento. E o impacto, o choque que se segue a certas expressões dos oradores da tribuna, auxiliam a despertar as pessoas para a reflexão necessária, para a assimilação da expressão. Jesus nada falou para ofender aquela mulher. E aquela mulher não era dada a melindres, a suscetibilidades, fazendo aqui um teatro muito precário, e nem é teatro. Ela não disse: ai, você está me chamando de cachorrinha, pois fique sabendo você que eu não sou cachorrinha, estou indo embora, me falaram coisas de você, mas vejo que você é um mentiroso, ignorante, agressivo, mal educado. Porque as pessoas frágeis, suscetíveis, melindrosas, numa expressão muito antiga, se ofendem por me dar cá esta palha. Qualquer coisinha, uma pedrinha, trinca e ela já fica irritada, já fica magoada, não esquece, os anos passam e aquele acontecimento permanece vivo, sem que a pessoa mergulhe no estudo daquele momento para procurar entender o que o outro quis dizer para ela, qual era a intenção do outro. Esta mulher era forte, estruturada psicologicamente. Jesus referiu-se ali aos pagãos como cachorrinhos, e ela se colocou no lugar dela. Ela entendeu que Jesus, antes de pregar para os pagãos, tinha que pregar para os judeus, que por crerem na existência do Deus único, estavam já minimamente preparados para receberem a mensagem do Evangelho. A mulher entendeu que Jesus ali estava dizendo que os judeus estavam melhor preparados e que os outros, os pagãos, não estavam esquecidos de Deus, que no momento oportuno os pagãos também seriam beneficiados pelo Evangelho, como de fato foram. E a mulher, bem compreendendo o alcance da sentença de Jesus, diz para ele, como está no versículo 28. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor. Ela concorda com ele. Precisamos aprender a concordar com as pessoas. Precisamos ir ao encontro, não ficarmos discutindo por coisas que não têm significação, que não têm importância. A gente cria caso por tão pouca coisa. Ela concordou, sim, Senhor. Ou seja, compreendo que o seu evangelho prioritariamente é para os judeus, que estão numa condição melhor do que os pagãos para compreender teu evangelho.
Mas eu me coloco no meu lugar, Senhor, e fico debaixo da mesa e me contento com as migalhas dos filhos. Ela nem se coloca ali como filha de Deus. Não que ela não fosse filha de Deus, porque todos somos filhos de Deus, independentemente de qualquer condição. Mas ela demonstra ali compreender Jesus. E notemos a expressão, cachorrinhos. O que faríamos se nós vivêssemos esta situação e se alguém dissesse para nós, Isaías, primeiro eu vou atender os filhos, depois eu vou atender os cachorrinhos. Qual seria a minha reação? Eu aguardaria a minha vez? Eu concordaria com aquele que disse aquilo? Né? Tá certo? Então, ela se coloca no seu lugar, não se tornando suscetível, melindrosa, ofendida. Ela quebra os bloqueios, as barreiras que existiam entre ela e Jesus. Não mede esforços, vai ao encontro dele. E Jesus faz o mesmo. Também ele quebra os bloqueios, as barreiras, se torna acessível, atende a mulher em tudo. Quando ele diz, não convém tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, Jesus está dizendo que não podia deixar de cumprir a sua missão junto aos judeus, mas ao atender aquela mulher pagã, ele demonstra que o seu evangelho é para todas as criaturas. Quando vocês puderem, presentes e mais distantes, estudem o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá veremos que Jesus continua chamando a todos para o seu reino, continua chamando a todos para o Evangelho, mas ele respeita o nosso momento, respeita a nossa decisão e continua nos aguardando. E os bloqueios, as barreiras que existem entre nós e Jesus, não são de natureza geográfica, econômica, cultural. Os bloqueios que impedem ou dificultam a nossa ida ao Cristo são internos. É na expressão do espírito André Luiz, em sua obra, o desculpismo. O solteiro não se entrega a Jesus porque é solteiro. Precisa se casar. O casado não se doa ao Cristo porque agora está casado, tem que cuidar da casa, do marido, da esposa. Quem não tem filho não se dedica porque não tem filho. E agora que tem filho, não se dedica ao Cristo porque tem que cuidar do filho. O pobre não se dedica porque é pobre. O rico não se dedica porque tem que cuidar da sua fortuna.
Quem tem saúde não se entrega ao Cristo porque tem que gozar a saúde. Quem tem doença não se dedica porque agora está doente, tem que cuidar da sua doença. E segue assim. O jovem não faz o que precisa porque é jovem, tem que curtir a vida. O idoso não faz porque agora está idoso, está doente, cansado, fraco, dependente. É o desculpismo. É o desculpismo. Quem não tem carro não vai para a igreja, para o centro, porque mora longe. Aí também não pede carona. Quem não tem carro não vai colocar o carro na lama, na poeira, para ir para a igreja. E nós continuamos assim. Antes da pandemia, do corona, pouco fazíamos. Agora não fazemos e a culpa é do coronavírus. Daqui a pouco passa a pandemia e por que não fazemos? Porque agora eu estou traumatizado. É a desculpa. Aquela mulher não apresentou nenhuma evasiva, nenhuma desculpa. Nem o que nós fomos no passado, nem o que ainda somos, deve se constituir em impedimento para procurar o Cristo. Ah, mas eu tenho muitos vícios, muitos defeitos, muitas imperfeições. Ora, o Evangelho é para os doentes. Aquela mulher demonstra uma fé ardente, poderosa e um amor imenso. Quando nós desenvolvermos o amor e a fé neste nível que a mulher cananeia desenvolveu, nossas vidas se modificarão para sempre. A opção pelo Evangelho permite-nos voltar para casa. Aquela mulher ouve de Jesus, como está no versículo 29. Vai, o demônio já saiu de tua filha. Vai. Então nós, quando desenvolvermos estes valores que a mulher cananeia demonstra, também iremos para casa, alguns, no cumprimento dos seus deveres, ou para todas as frentes de trabalho que nos aguardam. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Todos temos o direito de orar, pedindo isto ou aquilo. Mas Deus, o Cristo, a espiritualidade, quererão saber para que queremos as bênçãos que pedimos. Digamos que alguém, como esta mulher, procure Jesus para pedir saúde. Jesus quer saber para que queremos saúde. Para quê? É para trabalhar no bem? Estejamos certos de que Jesus nos atenderá, talvez não nos concedendo saúde integral, mas Ele nos dará recursos mínimos para que possamos trabalhar no bem. Queremos emprego? Sim. Para quê? Queremos saúde? Já mencionei. Queremos dinheiro? Para quê? Para atender nossos caprichos, nossas vaidades, nossas ilusões? Ou para, melhor equipados, doarmos-nos em favor das criaturas humanas? Não está no texto, mas com certeza, esta mulher cananeia, depois do benefício alcançado em Jesus, nunca mais foi a mesma.
ela que já era muito diferente da média das criaturas humanas do seu tempo. Que nós nos esforcemos para buscar Jesus, mas não de qualquer modo, buscar reclamando, com vitimismo, achando-nos vítimas, coitadinhos. A mulher simplesmente chega no Cristo, se ajoelha e pede. Não fica reclamando, não demonstra aflição, desespero, revolta, queixa. E quando chamada de cachorrinho, se coloca no seu lugar. Sim, Senhor, mas eu aceito as migalhas. Porque as migalhas de Jesus, que não são migalhas, bastam para nós. Mas quantos não querem as migalhas, querem o pão inteiro, para atender o egoísmo, o capricho, a ilusão, a fantasia. Aceitemos o aparentemente pouco que Jesus nos dá, que é muito mais do que merecemos, é muito mais do que necessitamos. Ofereço a todos esse estudo, especialmente as mulheres, que têm muito da mulher cananeia, e em particular a companheira Helena de Franca, que aniversaria, e a Ana de Ipuã, que também aniversaria. Que Jesus a todos nos abençoe. Procuremos o Cristo com coragem, determinação, confiança, ousadia, otimismo, fé fervorosa, humildade, conscientes do nosso lugar no mundo, cumprindo os nossos deveres, fortes, estruturados, independentes, serenos, porque Jesus quer nos atender, pode nos atender. Ele somente aguarda que ofereçamos as melhores condições e que tenhamos bons propósitos naquilo que esperamos de Jesus. Muita paz.